Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos exorte, que o Senhor, Pai, nos ajude nessa grande missão que é servir ao Senhor e fazer a tua vontade. Esteja conosco aqui, abra os corações, abra as nossas mentes e que Cristo seja glorificado aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Moisés, sem dúvidas, foi um dos maiores líderes que já existiu nessa terra. Mas como uma pessoa mortal como eu e você, aos 120 anos, Moisés morre. E a partir da morte de Moisés, o povo de Israel fica sem um líder. Mas é interessante que em Números 27, Deus já tinha dado uma instrução muito certa para Moisés. Deus falou para Moisés: você vai colocar as mãos sobre a cabeça de Josué e vai ungí-lo como seu sucessor para liderar o povo de Israel. E depois de tudo isso, em Deuteronômio 31, o próprio Moisés fala algo interessante. Moisés fala assim: eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Moisés, ele tinha liderado todo aquele povo. Viveu coisas extraordinárias junto com o povo. Teve muitas decepções por conta desse povo. E aos 120 anos, ele precisa passar o bastão para alguém dentre o povo. E Deus chama alguém que tinha vivido de uma forma diferente. Alguém que já tinha se destacado no seu dia a dia. E Deus chama então Josué como substituto e responsável para conduzir o povo até a terra prometida. Aquele homem que antes estava no meio do povo, vivendo de forma ordinária, agora ele é visto por Deus, lembrado por Deus e chamado por Deus para viver o extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho dúvidas que é o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você tenha vivido até aqui de forma ordinária, acorda às 6 horas da manhã, pega o trem, pega o ônibus, vai para o trabalho. Aí trabalha, dá meio-dia, almoça. E aí você acaba o almoço, vai, bate ponto, trabalha de novo. E aí depois das 5 horas você sai, pega o ônibus, vem para casa, faz uma coisa em casa ou outra, dorme, no outro dia a mesma coisa. E talvez você tenha se acostumado com a vida ordinária. Não tem problema nenhum você viver de forma ordinária. Por quê? O ordinário faz parte da nossa vida também. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não te fez para você somente viver o ordinário. O chamado de Deus para mim e para a sua vida é para vivermos o extraordinário. Você crê nisso? Amém? Então abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E hoje eu tenho esse tema para nós, para a gente poder refletir sobre ele. E o tema é chamados ao extraordinário. Chamados ao extraordinário. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. O texto diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém resistirá você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramentos aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Queridos, Josué é chamado para substituir o maior líder da história. E agora ele tem uma grande missão. Como eu disse, ele era alguém que tinha uma vida normal. Há 40 anos ele tinha a mesma vida. Mas chega um dia que Deus o chama para viver o extraordinário. Tem um momento da vida em que Deus o separa para que ele pudesse viver de forma diferente. E agora ele vai liderar todo aquele povo de Israel rumo à terra que o Senhor prometeu para ele. Antes, ele era mais um dentre o povo, mas agora ele vai ser o responsável por abrir o Rio Jordão, vai ser o responsável por derrubar as muralhas de Jericó, vai ser o responsável por conduzir o povo até a terra de Canaã. Sabe de uma coisa? Eu não tenho dúvidas que Deus está preparando cada um de nós para viver o extraordinário. Deus está nos preparando no momento em que a gente entender isso, a gente vai viver diferente. Você está vivendo o ordinário hoje, mas entenda que o ordinário é uma preparação para o extraordinário. O que você faz hoje, você pode ter certeza que tudo que você faz é uma preparação para o que está por vir. Mas se você quer viver o extraordinário, você precisa viver de uma forma diferente. E hoje é sobre isso que eu quero falar. Como vivem aqueles que são chamados ao extraordinário? Como vivem, pastor, os chamados ao extraordinário? Primeiro, vivem com uma postura notavelmente diferente dos demais. A primeira coisa que a gente compreende aqui olhando para o texto é que aqueles que são chamados para viver o extraordinário, eles notavelmente vivem diferente dos demais. O verso 1 vai dizer para a gente: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Josué, queridos, ele era notavelmente diferente de todo mundo. Quando você olha para o texto, você vai perceber que o tempo todo Josué, ele ajudava Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés de verdade. Ele era aquele que tinha como marca a obediência, a humildade. E ele buscava a todo custo a intimidade com Deus. Por quê? Vocês lembram quando Moisés ia se encontrar face a face com Deus? Onde ele ficava? Ele não ficava disperso, ele não ficava lá com o povo batendo papo. Quando Moisés ia se encontrar com Deus, a Bíblia vai dizer para a gente que Josué ficava à porta da tenda. Ele ficava ali esperando alguma coisa diferente. Ele queria aquele momento era importante para ele, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava conversando face a face com Moisés. E ele ficava ali naquela expectativa de alguma coisa sobrar para ele. Ele era diferente do povo. Ele tinha uma postura diferente dos demais. Queridos, ele tinha uma visão diferente dos demais. Sabe por quê? Ele foi um dos espias que entregou o relatório positivo para Moisés. Enquanto estava todo mundo falando ruim do povo, da terra prometida, estava todo mundo com medo, os espias entregaram um relatório negativo. Ele, junto com Caleb, foi aquele que falou: não, a terra é boa. E a gente vai tomar posse dela, e nós vamos desfrutar dela.
Essa terra Deus já nos entregou, ou seja, a gente não abre mão disso. Ele foi um dos que tinha uma visão diferente. Por quê, pastor? Porque ele era diferente. Se você é chamado ao extraordinário, você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Enquanto o povo vivia de um jeito, ele vivia de outro. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que a postura que a gente adota hoje vai contar para o nosso futuro. Você pode ter certeza disso. A forma com que você vive hoje vai ditar exatamente o que você vai viver no futuro. Quer ver uma coisa? Tem muita gente falando, eu quero chegar no final do ano que vem e viver uma vida extraordinária. Não toma jeito agora não para você ver. Não melhora agora não para você ver. Não muda o que está errado agora não para você ver. Não é só a gente fazer as coisas por emoção, a gente precisa entender que o tempo todo a gente precisa melhorar. A gente tem alguma coisa para ajustar, tem sempre um parafuso para apertar na nossa vida. E isso acontece comigo e com você. Ninguém aqui está longe disso não. E então esse momento é o momento da gente acertar os parafusos. É o momento da gente pegar aquela máquina, a mala de ferramentas, não tem a maleta de ferramentas? E a gente fala, rapaz, o que eu preciso passar em mim aqui? Tem cola? Vou passar uma cola. Tem uma parafusadeira? Opa! Vou acertar. Eu estou todo desengonçado, eu estou todo descangalhado. Chegou a hora de se ajustar. Por quê? Porque a gente olha para o mundo hoje, o que o mundo está vivendo? Um desajuste total. Está todo mundo desajustado, está tudo errado, está tudo bagunçado. Que bom que a gente aprendeu desde o berço que nós não somos todo mundo. Nós não somos de verdade. E não é com soberba que a gente fala isso não, é porque nós somos o povo separado do Senhor. É a Bíblia que nos garante isso. Então quem quer viver o extraordinário precisa entender que tem que viver uma vida diferente. Não dá para a gente viver o movimento do mundo e ficar guardando de Deus as bênçãos de Deus, as coisas maravilhosas de Deus, as misericórdias de Deus. Deus é misericordioso por natureza, é o caráter dele. Agora, não adianta eu ter uma vida toda bagunçada e esperar o 2026 virar para eu receber as bênçãos do Senhor. Pelo amor de Deus, né, gente? Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos ser fiéis no ordinário para que a gente possa estar preparado no extraordinário. Tem gente que fala, pastor, mas eu não invento não. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. Você vai continuar colhendo o que todo mundo está colhendo. E ponto final. Se você quer viver diferente, se você quer colher coisas diferentes, viva diferente. Seja diferente. Eu fui levar minha mãe na rodoviária ontem. Minha mãe passou o Natal comigo, né? Pensa numa coisa boa, né, gente? Poder passar o Natal com a minha mãe nesse último Natal. E ontem eu fui levar ela para a rodoviária para ela ir embora. Ela mora no interior. Aí eu fui chegando na rodoviária. Tem o estacionamento da rodoviária. Quando eu fui estacionar, estava parecendo a Índia. Já viram na Índia? Aquela bagunça dos carros passando que tu não entende como aquilo funciona, mas funciona. E aí eu fui entrar no estacionamento, o ônibus veio, tomou minha frente, eu não consegui entrar no estacionamento, eu passei direto. E aí o GPS recalculou mais 25 minutos. Pensa numa raiva. Eu falei, tá de brincadeira. Eu falei, olha aqui, mãe, eu estava tentando entrar no negócio, agora eu vou ter que dar a volta, tá tudo engarrafado do outro lado para poder entrar no estacionamento. Minha mãe, ai filho, não se preocupa com isso não. Deus está no controle da nossa vida. Não era para a gente entrar agora, talvez aconteceria alguma coisa. Deus, Ele é o condutor da nossa história. E ela foi falando algumas coisas, eu falei, nossa, ela é diferente, né? Parece que ela nem fica com raiva das coisas. Aí eu peguei e fiz a volta todinha, 25 minutos já perdi. Quando eu cheguei para poder entrar, eu descobri que não tinha mais a saída do estacionamento. Eu tive que subir a perimetral. Pensa no inferno. Aí recalculou, mais 25 minutos. Gente, que vontade de voltar para casa. Eu falei, não é possível, cara. O diabo está me perturbando, não é possível, isso é culpa do diabo. Eu falei, olha isso, agora eu não consegui entrar no estacionamento.
Eu vou ter que pegar a perimetral, fazer o retorno lá no cemitério do Caju e voltar. Meu Deus, minha mãe, filho. Deus está conduzindo a gente. Era para a gente fazer esse movimento. Era para a gente passar por aqui. E Deus está no controle de tudo. Aí eu olhei para minha mãe. Minha mãe é o maior exemplo de fé e amor a Jesus que eu tenho. E aí tá bom. Minha mãe me acalmou, voltei, consegui entrar no estacionamento. Aí cheguei lá na rodoviária, 8 horas da manhã. Aí fui comprar passagem para ela. Eu falei, eu quero uma passagem para minha mãe vai viajar agora. Falou, ó, o próximo ônibus só 13h30 da tarde. Falei, ah, diabo. Eu falei, só 13h30, só 13h30. Falei, mas você não tem nenhum. Fiscaliza aí, olha aí, vasculha, vê se você não acha um outro ônibus, porque são 8 da manhã. Minha mãe vai ficar até 1h30 aqui. Aí ele olhou, não, só tem 1h30 mesmo. Eu falei, mãe, você não sabe da maior. Só tem ônibus 1h30. Minha mãe, ai filho, Deus está no controle, esse é o ônibus que a gente tem que pegar mesmo. E aí eu percebi, ela é diferente. Ela é diferente. Ela está pronta para viver o extraordinário. Porque o tempo todo ela está confiando. Ela acredita que Deus é o condutor da vida dela. E quando as coisas dão errada, glória a Deus, Deus está no controle. E quando tudo dá certo, glória a Deus, Deus está no controle. Queridos, aqueles que são chamados ao extraordinário vivem de forma diferente. Enquanto o mundo inteiro está estressado, está todo mundo fazendo, está todo mundo entrando em lugares que não é para entrar, fazendo o que não é para fazer, aqueles que estão em Cristo precisam viver de uma forma diferente. Porque quando a gente chega nesse nível, esse é o momento de vivermos o extraordinário. Esse é o momento. Eu me lembro de Noé. Estava todo mundo pecando demais. Mas Deus olhou para Noé e falou, rapaz, eu vou recomeçar com esse cara. Ele é diferente. Ele não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu me lembro de Daniel, está todo mundo caindo nos manjares do rei. Ele fala, eu não. Por que ele fez isso? Diferente. Eu lembro de João Batista. João Batista poderia ser sacerdote, poderia estar pregando nas cidades, mas ele escolheu o quê? O deserto. Por quê? Diferente. Deus quer usar os diferentes para viver o extraordinário. Pare de querer viver como o mundo, porque você não é cidadão desse mundo. Mas em segundo lugar, como que vivem os que são chamados ao extraordinário? Eles vivem aguardando em Deus o tempo certo das coisas. Pensa no exercício de fé, é aguardar os tempos de Deus. Pensa numa coisa que arrebenta a gente. O verso 2 vai dizer para a gente, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É interessante que Josué apoiou Moisés por 40 anos. 40 anos de fidelidade, parceria. 40 anos Josué sendo aquele que ajudava Moisés. Era fácil a vida de Moisés? Mas ele tinha um braço. Era Josué. E no tempo certo, queridos, Deus honrou essa fidelidade, essa parceria de Josué. Você sabe por quê? Você não vê momento nenhum Josué tentando passar Moisés para trás. Você não vê Josué inventando uma história de Moisés. Você não vê Josué botando o pé para Moisés cair. Você não vê Josué tramando contra Moisés. Não tem isso. Por quê? Porque Josué sabia que no tempo certo chegaria o momento dele viver o extraordinário. Qual o nosso grande problema hoje? É que a gente quer antecipar os processos o tempo todo. A gente não quer viver os processos, a gente quer viver somente a bênção. Se a gente pudesse antecipar, a gente anteciparia, igual no celular, quando bota para a pessoa falar em 2 vezes. Você não entende nada que a pessoa fala, mas você fica satisfeito porque você ouviu a mensagem toda.
A gente precisa parar com isso. Quem quer viver o extraordinário precisa entender que o tempo certo para todas as coisas está no Senhor. Ele tem a agenda certa. O relógio que rege a nossa vida não é esse que a gente usa no pulso. É aquele que está no céu. Ele sabe o tempo certo de tudo. É interessante que quando você vai para a Bíblia, você percebe isso claramente. Por quê? Vocês lembram o que aconteceu com Davi? Davi, ele foi ungido. Ele poderia muito bem acabar de ser ungido e falar assim, opa, chegar para o pai dele e falar, e aí, Jessé? Imagina, chamar Jessé de Jessé. Chamar o pai pelo nome. Falar assim, agora quem manda aqui sou eu, irmão. Vocês, meus irmãos aí, ó, vocês vão tudo fazer o que eu quiser. Agora eu vou querer uma canjiquinha com carne seca aqui agora. Vou querer comer essa canjiquinha. Depois eu vou querer um pudim e vocês não mandam mais em nada aqui. Quem manda aqui sou eu. Davi teve essa postura? Teve, gente? Qual foi a postura de Davi? A postura de Davi foi o quê? Ele volta para pastorear as ovelhas do pai. E ele tem um processo até se tornar o maior rei da história. Ele não foi do dia para a noite. Ele foi ungido, ele foi separado pelo Senhor, mas ele precisou viver todos os processos. E no tempo certo, ele foi chamado por Deus, pensado por Deus, para ser o maior rei que já existiu nessa terra. Olha as etapas pós-unção. Primeiro, ele retornou ao pastoreio e serviço. Ele foi ungido, ele foi lá trabalhar. Voltou para onde ele estava. Depois ele virou músico na corte de Saul. Depois ele matou Golias. Depois ele foi perseguido por Saul. Foi um tempo difícil para ele. Depois ele precisou fugir. E Deus foi tratando ele, preparando o caráter dele nesse tempo. E depois ele teve a oportunidade de várias vezes de matar Saul, mas ele não fez. Ele se recusou. Por quê? Porque ele estava sendo tratado por Deus para ser o maior rei da história. Queridos, existe processo para tudo na vida. Não queira adiantar os processos de Deus. Não queira antecipar os tempos de Deus. Tem muita gente perdendo bênçãos. Tem muita gente perdendo oportunidades. Tem muita gente perdendo casamento. Tem muita gente perdendo tantas coisas boas porque querem antecipar as coisas, tirar do controle de Deus e falar, eu quero ter o controle de tudo. É a maior burrice que a gente pode fazer na vida. Não tem um movimento pior que a gente possa fazer, que é tirar das coisas das mãos de Deus e colocar nas nossas. Chegou o momento da gente entender que quem quer viver o extraordinário precisa aguardar o tempo do Senhor. É fácil? Claro que não. Mas se você confia, você espera. Se você não confia, você não espera. E ponto final. É confiança, é a gente de fato confiar no Senhor. Josué soube aguardar o tempo certo. E no tempo certo ele foi honrado pelo Senhor. Ele sai de uma pessoa normal, de uma pessoa que estava ali entre o povo, para ser um dos maiores líderes da história. Alguém que substituiu o maior líder da história. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer te levar ao extraordinário. Mas você precisa estar maduro para esperar o tempo certo das coisas. Mas em terceiro lugar, como vivem os que são chamados ao extraordinário? Vivem crendo em todas as promessas de Deus. Todas as promessas. Os versos de 3 a 6 vão dizer isso para a gente. Olha na sua Bíblia o que diz. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí ele fecha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus fez grandes promessas a Josué. Mas sabe o que aconteceu? Josué tomou posse.
Josué acreditou naquilo que Deus prometeu para ele. Gente, Deus está o tempo todo prometendo coisas para a gente. As promessas de Deus, elas continuam vigentes na nossa vida. Mas você sabe qual é a diferença nossa para Josué? É que ele acreditou e a gente não acredita. Essa é a verdade. Pastor, como que eu não acredito? Se você acreditasse, sua postura seria totalmente diferente. Se Deus prometeu que você ia prosperar, você não ia jogar no tigrinho. Você pode ter certeza disso. Se você acreditasse que Deus cuida da sua vida, você nem entrava nesse demônio. O problema é que a gente não está acreditando nas promessas de Deus. E a gente não está vivendo essas promessas por falta de fé, por falta de confiança nele. E o chamado dele para nós hoje é: confie em mim, volte a confiar em mim, porque eu tenho extraordinário para a sua vida. Enquanto você não viver na dependência de mim, você não vai viver o extraordinário. Josué acreditou. Josué acreditou e viveu. Eu lembro uma vez quando logo que eu vim fechar esse espaço aqui, no dia que eu vim fechar esse espaço, a gente precisava sair da igreja lá, né, que era ali no mercado, e era um desafio muito grande, porque você se movimentar com pouco tempo, com poucas pessoas, foi um desafio muito grande. A igreja estava online de novo, tinha voltado para o online, depois de uma pandemia, ninguém aguentava mais online. E aí eu precisei sair por Duque de Caxias para achar um espaço para a igreja. Aí me apresentaram esse espaço. Quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém para me receber. Estava eu, o pastor Josué e o pastor Robson. Como é que nós vimos esse espaço? Tinha um buraquinho no portão e a gente olhou pelo buraquinho. Quando eu olhei pelo buraco assim, era um telhadão isso aqui. Muitas pessoas já viram as fotos, né? Era um telhadão. Quando eu olhei, um espaço gigante, cara. E um telhadão, falei: rapaz, a gente não tem dinheiro para construir aqui. Como é que a gente vai alugar um espaço desse se a gente não tem dinheiro para fazer obra? Como é que a gente faz? Aí eu olhei para o pastor Josué está ali pensando. Eu falei: pastor, não é esse espaço aqui não, né? Ele falou assim: claro que é. Eu falei: é? Ele falou: claro que é. Ele falou: esse espaço é tudo que você precisa. Porque você, em um tempo, você vai construir a igreja, metade você vai fazer a igreja, o templo, a outra metade você vai usar de estacionamento. Vai chegar um tempo que a igreja vai crescer, você vai ter que quebrar e você vai perder o estacionamento. As pessoas vão ter que parar na rua, você vai ter que arrumar um outro espaço para estacionamento. Porque essa igreja vai chegar a 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Essa igreja vai viver grandes coisas, vai ter creche, vai ter escola, vai viver coisas sobrenaturais. Então você precisa pegar esse espaço é teu e você vai viver grandes coisas aqui. Quando eu olho para aquilo, só tinha um telhado e tinha uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo entrou no meu coração. Eu acreditei. Eu falei: rapaz, eu recebo essa palavra. Eu acredito nisso. E eu acredito nisso. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me movimentar dentro disso. Existia uma palavra de Deus. Eu senti que era o próprio Deus me encorajando. Então, se eu tinha uma promessa de Deus, o que eu precisava fazer? Me movimentar dentro da promessa. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? É que tem muita gente que até tem a promessa, mas não se movimenta dentro da promessa. Ah, eu vou salvar o teu marido. Aí a pessoa não faz nada, não é uma melhor mulher, não faz as coisas para o marido. Aí fala: Deus falou que vai salvar esse miserável aí. Que salve, porque eu já cansei dele. Você está se movimentando dentro da promessa? Não é assim. Se tem uma promessa que Deus vai salvar o marido, a mulher precisa ser a melhor mulher a partir de agora, ser intencional. Por quê? Porque ela se movimenta dentro da promessa. Se Deus falou que ia salvar o teu filho, você vai abandonar o seu filho? Você vai falar: não quero mais saber do meu filho. Não, você vai ser o melhor pai, a melhor mãe a partir de agora. Você vai ser intencional, você vai ligar durante o dia, você vai orar, você vai fazer um monte de coisa, você vai fazer propósito, você vai jejuar, você vai chorar por ele, você vai para o monte, você vai ler o Salmo 91, não importa. Você vai se movimentar dentro do propósito, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus separou para você. O grande problema é que a gente não está crendo nessas promessas. E Deus está te chamando agora a um novo nível de fé. A um novo nível de fé.
Eu fico imaginando se Sadraque, Mesaque e Abednego duvidassem de Deus. Imagine. Porque falaram assim, olha, se não se curvar depois das músicas aqui, depois dos toques de corneta, aquelas coisas todas, quem não se curvar vai para a fornalha ardente. Você imagina se eles falassem assim, rapaz, será que Deus vai lembrar a gente? E aí, Sadraque? O que tu acha? Rapaz, eu tô na dúvida, hein? Será? Porque o que vale é o coração. Quando teve o toque dos instrumentos, o que aconteceu? Todo mundo se curva. Como é que eles ficaram? Eles permaneceram sem se curvar. Sabe por quê? Porque eles confiavam em Deus. Eles mesmo falaram, olha, se Deus salvar a gente, salvou. Se Ele não salvar, Ele é Deus. Nós confiamos nele. E aí, queridos, eles vão para a fornalha ardente, poderiam ter virado pó. Mas eles tiveram uma experiência que poucos tiveram nas Escrituras. O próprio Deus caminhou com eles. O próprio Deus se revelou a eles. O próprio Deus pisou onde eles estavam pisando. Eles viram o próprio Deus de frente. Coisas que muita gente não teve a oportunidade de ver e que nunca vai ter. Você crê em Deus? Você confia em Deus de verdade? Você se move dentro dessa confiança? Se você faz isso, você está pronto para o extraordinário. Se não, chegou a hora de você resetar a sua vida e você recomeçar confiando, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Deus quer te chamar para você viver uma nova etapa, um novo tempo, você viver o extraordinário. Você precisa confiar em Deus. Mas em quarto lugar, para finalizar, como vivem os que são chamados ao extraordinário? Vivem uma vida de obediência a Deus. Versos 7 e 8. Versos 7 e 8 vão dizer, somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o que está dizendo essa palavra. Deus diz para Josué, você precisa ser forte e corajoso. Reparem que Deus fala isso 3 vezes. Por que isso? Deus está dando ênfase, olha, você precisa ser forte e corajoso. Queridos, ser forte, muitas vezes até somos, porque a gente toma muita bordoada da vida, sim ou não? Tem vezes que a gente é forte demais. Eu fui forte tantas vezes esse ano, tantas vezes eu quase desmoronei, mas eu permaneci no Senhor. O Senhor me fez forte, enquanto eu estava fraco ali, Ele foi me fazendo forte. Ou seja, ser forte, muitas vezes a gente até consegue, agora corajoso, vou te dizer uma coisa, muita gente não consegue. Porque o ser corajoso é você confiar, é você ver um abismo e você pular sabendo que Deus vai te segurar. O corajoso é você abrir mão de tudo e falar, eu sei que Deus tem um plano maior para a minha vida, e você nem olhar para trás. Ser corajoso é de fato você confiar naquilo que Deus quer fazer em você, através de você, e você não olhar para o lado, você ir, você confiar, você avançar. Mas é interessante que depois dele falar para Josué ser forte e corajoso, ele fala, você precisa obedecer os mandamentos. Ele fala, você precisa obedecer aquilo que Moisés deixou. Você precisa obedecer, queridos, existem bênçãos na obediência. Existem bênçãos na obediência. Deus é claro dizendo, olha, você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. O texto é claro demais para a gente.
Obedeça aos mandamentos, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido em tudo que fizer. Sabe o que é interessante? Eu sempre fui um filho obediente. A minha irmã aprontava. Minha irmã era aquela que aprontava muito. Aí de vez em quando minha mãe dava um pega nela. Eu apanhava junto, né? Vem cá, que aí você já fica preparado para você não fazer. Mas eu era obediente. Aí sabe de uma coisa? Todas as vezes que o meu pai ou minha mãe ia dar um presente para a gente, ia fazer um discurso, sempre falava, olha, você foi obediente, você é o mais obediente. Aí sabe o que aconteceu? Eu ganhei o título lá em casa de o filhinho querido. Os meus irmãos, eles ficam nessa, ele é o filhinho querido. Ele é o filhinho predileto, todo mundo, minha mãe faz tudo por ele. A minha mãe, tudo que ele pede, ele faz. Mas sabe por quê? Não é porque eu sou o mais velho, não é porque eu sou o mais bonito. É porque... Sabia que tinha alguns que iam se manifestar. Não é por isso, é porque eu sempre fui o mais obediente. E aí, qual é o pai que não gosta de abençoar o filho mais obediente? Qual é o pai que não gosta de dar o melhor presente? Fala assim, esse aqui aprontou. A Laís, dona Soninha falou comigo todo dia, Laís, vou te falar, Laís era demais. Então sempre ganhou os presentes mais, né? Furrequinha, né? Aqueles de R$1,99. Tô brincando, Laís é uma benção. Mas o filho que é mais obediente, ele sempre tem os melhores presentes. Era assim na sua casa? Com Deus também. Ah, pastor, Deus então não abençoa os desobedientes? Não, tem um monte de desobediente que está vivo aí, vivendo tranquilamente, desobedecendo. Está vivendo como se não houvesse amanhã, desobedecendo. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Mas deixa eu te falar, como que ele trata o filho obediente? Como que ele tem um olhar para o filho obediente? Lembram de Jó? Falou, Satanás, olha esse cara. Todo mundo faz um monte de bobagem, mas ele é diferente, cara. Ele é diferente. Aí o que Satanás fala? Claro, você dá tudo para ele. Você coloca uma cerca em volta dele. Por que tinha uma cerca em volta de Jó? Jó era desobediente? Por que, gente? Que era obediente. Ele fazia o que agradava a Deus. Existem bênçãos na obediência. Até quando a gente vai ficar perdendo as bênçãos do Senhor por desobediência? Até quando? O chamado de Deus para a gente é extraordinário. Mas quem vai viver esse extraordinário? Os obedientes. Aqueles que meditam na lei do Senhor. Aqueles que não se desviam nem para a esquerda, nem para a direita. Aqueles que estão atentos à voz de Deus. Aqueles que são de fato direcionados por Deus. E não tem fórmula de bolo, é pagar o preço. Não existe aqui, olha, você quer prosperidade na sua vida, então entrega agora uma oferta especial. Não tem isso, é obedecer. É obedecer. O chamado de Deus para a gente é obedecer. Para concluir, no verso 9, olha o que diz o verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nos mostra claramente que para viver o extraordinário, nós precisamos nos lembrar diariamente que Ele nos chamou para esse lugar. E Ele fala, seja forte e corajoso. Ele fala, fica tranquilo, não se apavore. Por quê? O extraordinário dá medo na gente, sim ou não? Dá medo. Dá muito medo. Mas Ele fala, não se apavore, fique tranquilo. Aí Ele fala, olha, tenha uma vida de ânimo. Se anime, olha o que diz lá. Não se apavore nem desanime. Não fica desanimado não.
Não tenha desânimo no seu dia a dia. Acorde todos os dias animado, porque o Senhor, Ele pode mudar a sua história. Ele pode fazer um milagre. Ele pode mudar o curso da sua vida. Não esteja desanimado, porque o desânimo não combina com aqueles que confiam em Deus. Não se apavore, não desanime. E Ele fala por quê? Olha o que Ele diz. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqueles que vivem o extraordinário caminham com o Senhor todos os dias. Aqueles que querem viver o extraordinário precisam confiar que Ele estará conosco todos os dias, porque Ele prometeu isso. E não importa qual momento você está vivendo na vida, Deus está com você. Pastor, mas tem um diagnóstico aqui, Deus está com você. Pastor, tem uma tristeza aqui, Deus está com você. Tem um luto aqui, Deus está com você. Ele disse que nesse mundo a gente teria muitas aflições, mas Ele estaria conosco. E que Ele separaria um lugar para a gente. E que chegaria um tempo, ou seja, eu confio no caráter do meu Deus. Eu posso não entender os movimentos dele muitas vezes, porque Ele está no céu e eu estou na terra. Ele tem a visão muito mais ampliada do que a minha. Ele já está no futuro e eu só vivo o presente. Mas eu confio no caráter do meu Senhor. E eu quero viver o extraordinário, porque eu sei que é isso que Ele tem para a minha vida. Você quer viver isso também? Você está pronto para viver o extraordinário? Você crê que 2026 pode ser o ano que você vai romper o que precisa ser rompido? Você crê de verdade? Então, curve sua cabeça, eu quero orar por você. Como eu disse, o que vai ditar o nosso futuro é o nosso presente. A forma com que vivemos hoje vai dizer o que viveremos no futuro. Pastor, eu quero viver um futuro extraordinário. Você quer viver um futuro extraordinário? Você precisa se posicionar hoje. Você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje. Você precisa decidir viver um novo tempo hoje. Você precisa se arrepender hoje, para que Deus possa preparar o seu futuro extraordinário. Como é que eu faço então, pastor, para viver tudo isso? Chegou a hora de você declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Chegou a hora de você não somente dizer que conhece a Deus, que conhece Jesus, que já ouviu falar, não. Chegou a hora de você dizer para todo mundo que Ele é o seu Senhor e único Salvador. Eu quero viver isso, então repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, não precisa repetir em voz alta, repita assim comigo: Senhor, eu te entrego a minha vida hoje. Muda a minha história. Muda a minha caminhada. E eu quero viver a melhor fase da minha vida a partir de hoje. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu decido viver uma nova história com o Senhor a partir de hoje. Eu me posiciono para viver a melhor vida, viver o que eu ainda não vivi, experimentar o que eu ainda não experimentei e receber as bênçãos que eu ainda não recebi. Por isso eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece.